Dia 166. Deuteronômio, capítulo 20. Quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército muito maior do que o seu, não fiquem com medo, pois o Senhor seu Deus, o mesmo que tirou do Egito, estará com vocês. Antes de começar a batalha, um sacerdote irá à frente do exército de Israel e dirá: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão enfrentar os seus inimigos. Não desanime nos seus corações, não tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, estará com vocês. Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará vitória a vocês. Depois os oficiais dirão ao exército: Algum de vocês construiu uma casa nova e ainda não fez a dedicação dela? Se existe alguém nestas condições, volte para sua casa, pois pode ser que morra em combate e outro homem a dedique. Alguém aqui plantou uma vinha e ainda não comeu dos seus frutos? Volte para casa, pois pode ser que morra durante a batalha e o outro desfrute da vinha. Algum de vocês está comprometido para casar-se com uma mulher, mas ainda não casou? Volte para casa para que não morra em combate e outro homem se case com ela. E os oficiais ainda dirão: Alguém está com medo, se sente falta de coragem? Volte para casa antes que a falta de coragem contagie os seus irmãos israelitas. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao exército, nomearão os comandantes que deverão ir à frente dos batalhões. Quando marcharem contra alguma cidade, primeiro façam uma proposta de paz. Se o povo aceitar a proposta e abrir as portas da cidade, todos os habitantes passarão a servir a Israel, realizando o trabalho forçado de escravo. Se, porém, a proposta de paz for rejeitada, então vocês formarão um cerco em torno dela. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos, mantém com a espada todos os homens, mas as mulheres, as crianças e os rebanhos e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo ficará com vocês. Isso quer dizer que vocês poderão desfrutar de todos os bens saqueados e dos seus inimigos que o Senhor, seu Deus, entregar nas mãos de Israel. Estas instruções se aplicam a todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês, mas as cidades das nações que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança e que estão situadas dentro dos limites da terra prometida, vocês destruirão todo ser que respira. Conforme ordenou o Senhor, o seu Deus, vocês destruirão completamente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A razão desta ordem é impedir que os povos destes lugares levem Israel a praticar coisas que causam horror a Deus quando adoram os seus deuses. Caindo nesta prática, vocês estariam pecando gravemente contra o Senhor, seu Deus. Quando as forças israelitas cercarem por muito tempo uma cidade, combatendo-a para tomá-la, não cortem com o machado a árvore frutífera, pois vão servir de alimento para vocês. Por acaso, as árvores do campo são inimigos para que vocês a destruam?
Cortem somente as árvores que você sabe que não dão frutas. Estas podem ser aproveitadas em obras que ajudem o cerco da cidade até que ela seja conquistada. Salmo 107. Deem graças porque Ele é bom. O seu amor é cuidadoso e fiel e dura para sempre. Vocês que foram salvos pelo Senhor das mãos do inimigo, contem sobre a salvação de Deus. Sim, anunciem esse amor pelos salvos que estavam espalhados por toda a terra, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e que foram reunidos pelo Senhor. Eles andaram perdidos pelos desertos e por terras áridas, sem achar uma cidade onde pudesse morar. Passando fome e sede, estavam a ponto de morrer. No meio do tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Mostrou-lhes o caminho certo e seguro para alcançar uma cidade onde pudessem morar. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso. Louvem o Senhor pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele sacia o sedento e dá alimento de sobra ao faminto. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, sentindo bem de perto a ameaça da morte, presos por correntes e dominados pelos desespero, pois se revoltaram contra as palavras de Deus e não deram importância aos conselhos do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados a ponto de ficarem esgotados e não apareceu ninguém para ajudar. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Deus os tirou da escuridão e os livrou da ameaça da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele fez em favor dos homens. Ele quebrou as pesadas portas de bronze das prisões e partiu as trancas de ferro. Alguns foram tolos, foram castigados por andarem no caminho da maldade, desobedecendo a Deus. Perderam a vontade de se alimentar e chegaram bem perto da morte. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Com uma única ordem, o Senhor curou os doentes, livrando-os da morte. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem com cânticos de alegria as obras do Senhor. Ainda os marinheiros que em seus navios cruzam os mares fazendo negócios na imensidão das águas. Eles viram as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. Com uma palavra sua, ele provocou um vento muito forte, que levantou ondas enormes. Levados pelas ondas, os navios subiram bem alto e depois pareciam descer até o fundo do mar. Desesperados, os marinheiros perderam a coragem. Cambaleavam como se estivessem bêbados, tropeçando e caindo, e toda a sua habilidade foi inútil. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele livrou-os da tribulação em que se encontravam. Ele fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem. As ondas sossegaram, os marinheiros seguiam alegre, e Deus os levou ao porto em segurança.
Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que ele fez em favor dos homens. Além disso, exaltem o Senhor quando o povo se reunir para adorar e louvarem a ele na Assembleia dos Líderes. O Senhor transforma rios em desertos e fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo salgado e inútil por causa da maldade de quem morava ali. Ele transforma o deserto quente e seco em açudes e a terra ressecada em fonte de água. Ele dá aos pobres e famintos essa nova terra para ali construírem a sua cidade. Lá eles semearam os cereais e plantaram uvas e tiveram grandes colheitas. O Senhor abençoou seu povo e eles cresceram muito em números. Deus não deixou que o gado diminuísse. No entanto, perderam suas forças e poder, voltaram a seus poucos em números, foram humilhados com a exploração, desgraça e muito sofrimento. O Senhor despreza os príncipes orgulhosos e faz com que eles andem sem destino por terras desconhecidas, onde nem sequer existem estradas. Mas livra da miséria dos pobres e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os que obedeceram a Deus veem essas coisas e se alegram, mas os perversos ficam sem resposta. Que os sensatos reflitam nisso, pensem no amor cuidadoso de Deus. Isaías 47. Babilônia, cidade que nunca foi invadida, desça de sua glória e sente-se no pó. Já passaram os seus dias de poder e grandeza. Arraste-se na poeira. Você, filha dos caldeus, nunca mais será bela e delicada como uma princesa. Você passará a ser uma escrava, moendo o trigo para fazer farinha. Tire o seu véu e sua capa, descubra suas pernas e atravesse os riachos. Você vai ficar nua e envergonhada diante de todos os povos. Eu me vingarei e não terei pena nenhuma dos seus moradores. Mas nós temos um Redentor que vai nos libertar e o seu nome é o Senhor Todo-Poderoso, Santo de Israel. Sente-se em silêncio na escuridão e sofra calada, Babilônia. Você nunca mais será chamada Rainha das Nações. Fique muito irado com o meu povo. Deixei que vocês invadissem Jerusalém e entreguei os judeus nas suas mãos. Mas você não mostrou misericórdia para com eles. Até os idosos tiveram de carregar pesadas cargas. E você pensa consigo mesma, eu serei a rainha para sempre, sem se lembrar do que aconteceu no passado aos que maltrataram meu povo Israel. Você, Babilônia, que ama o luxo e os prazeres da vida, que vive em segurança e que diz, sou a única, a eterna rainha das nações, nunca serei conquistada e meus habitantes nunca morrerão na guerra. Essas suas duas desgraças acontecerão de repente, no mesmo instante, no único dia. Você vai ficar viúva e perderá os filhos. Você será invadida e seus habitantes morrerão na guerra. E nenhuma de suas feitiçarias nem sua magia serão capazes de impedir esses acontecimentos. Você confiou na sua maldade, pensando que ela protegeria, e disse para si mesma, ninguém pode me ver. Sua sabedoria e o seu conhecimento a enganaram. Você pensava assim, somente eu, não existe ninguém além de mim. Por isso, uma terrível desgraça vai alcançar você, um castigo que você não poderá evitar com sua magia.
um castigo para o qual não há perdão. Uma catástrofe que você não poderá prever cairá sobre você tão de repente que você nem vai saber como nem de onde veio. Continue com essa magia e com essas feitiçarias sem fim. Afinal, você vem fazendo isso desde o começo da sua história. Quem será? Quem sabe dará resultado, quem sabe assim você vai assustar os seus inimigos. Você, Babilônia, tem conselheiros de sobra. Vejamos se os astrólogos que passam noites e noites observando o céu para anunciar o que vai acontecer no futuro são capazes de salvá-la. Eles serão destruídos no instante, como a palha seca jogada ao fogo. Não conseguirão salvar nem sua própria vida. Na hora da destruição, eles não serão capazes de proteger você, Babilônia. Os astrólogos e adivinhos que você sustentou por tanto tempo não ajudarão em nada. Todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho. Ninguém vai ser capaz de salvá-la, Babilônia.